No UEPS, que é o último que sai, primeiro que entra, as saídas deverão ser custeadas ao valor das últimas entradas. E esse critério ele vai provocar efeitos contrários ao PEPS, e ele não é aceito para fins fiscais no Brasil. Então, temos aqui a mesma tabela de entradas de mercadorias, e quando a gente utiliza esse método, a gente vai sempre alocar as últimas compras de mercadorias e considerar esse valor. Então, no dia 17, eu precisei de 2.200 quilos de matéria-prima. Então, o que tinha entrado até essa data? Tinha entrado 2.000 unidades, 2.000 quilos no dia 15 e 1.000 quilos no dia 3. Então, eu vou utilizar o último que entrou. Eu preciso de 2.200, só que entrou 2.000. Então, eu vou utilizar essas 2.000 pelo preço que eu paguei delas. Então, 2.000 vezes 11,65, que vai dar 23.300. E mais 200 quilos eu vou tirar desse 1.000 aqui. Então, vai ser 200 vezes R$10. Então, eu gastei no dia 17, 23.980 com matéria-prima. E no dia 29, eu preciso de mais 1.000 unidades. Então, eu preciso de mais 1.000 unidades e no dia 23, eu comprei 1.200. Então, sempre vou considerar a minha última compra primeiro. Então, eu comprei 1.200 no dia 23 e preciso de 1.000 no dia 29. Então, eu vou conseguir pegar essas 1.000 dessa última quantidade comprada. Então, 1.000 vezes 13, que foi o valor que eu paguei, eu tenho 13.000. Então, o total aqui utilizado como matéria-prima foi de 38.300. Se eu utilizar o EPSIS, mas apenas após o término do período, ficaria dessa maneira aqui, ó. No dia 29, então eu vou utilizar só quando termina o período. Então, eu vou começar da data final do período. Então, no dia 29, eu precisei de 1.000. Então, eu vou pegar 1.000 vezes a última entrada, que foi R$13. Então, eu tinha R$13.000 com matéria-prima. Daí, no dia 17, eu precisei de 2.200. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar 200, que ainda sobrou dessa quantidade do dia 23, a R$13, e vou pegar 2.000 dessa quantidade aqui do dia 15 por 11,65. Então, fazendo os cálculos, dessa maneira, eu tenho um total de 38.900 gastos com matéria-prima. O custo médio ponderado, ele é o mais utilizado no Brasil e ele consiste em calcular a cada entrada um novo custo dos produtos em estoque, dividindo o custo total pela quantidade total. Então, existem dois tipos de eu fazer isso: o custo médio móvel e o custo médio fixo. Então, primeiro, um exemplo utilizando o custo médio móvel. Então, o que a gente vai fazer? Considerar o mesmo quadro aqui de entradas de matéria-prima. E pelo custo médio móvel, ele é usado quando se faz um controle constante do estoque. Então, a gente viu anteriormente que a gente pode controlar o estoque constantemente ou controlar apenas no final do período. Então, quando a gente controla o estoque constantemente, ou seja, ele é atualizado o seu custo médio após cada aquisição. E é o método mais utilizado nas empresas. Nesse caso, teríamos, no dia 17, qual seria o custo médio móvel dos estoques? Seria 33.300 dividido por 3.000. O que seria esses 33.300? Olha, no dia 3 eu comprei 1.000 quilos e no dia 15 eu comprei 2.000 quilos. Gastei R$10.000 e R$23.000. Então, ao todo aqui, eu gastei R$33.300. Então, o que a gente vai fazer? No dia 17, eu utilizei essa quantidade de 2.200. E qual foi o custo que eu vou considerar aqui para essa quantidade?
o custo médio de compras até essa data, que seria 10.000 mais 23.300 dividido pela quantidade comprada. Então, eu comprei 3.000 unidades. Então, aqui eu vou considerar para aquele produto que eu estou vendendo, que eu estou produzindo, né, aqui no dia 17, um custo de matéria-prima de 11,10 reais por quilo de matéria-prima utilizado. Então, isso eu formo o meu produto final. E aí, quanto que eu gastei, então, com matéria-prima? Os 2.200 vezes 11,10, que dá os 24.420. No dia 29, eu vou precisar de 1.000 unidades aqui. Só que o que acontece? Sobrou dessas 3.000 unidades, eu utilizei 2.200, então sobrou 800. Então, 800 unidades eu vou fazer a 11,10, que era o preço médio para esse período. E as 1.200 unidades que foram compradas aqui no dia 23, eu vou multiplicar por 13.000. Então, eu vou ter um total aqui de 24.480. E qual vai ser meu novo custo médio de estoque aqui? Esses 24.480 dividido por 2.000 unidades. Então, o meu novo custo por quilo vai ser de 12,24. Então, se eu utilizei 1.000 unidades aqui, eu vou multiplicar 1.000 por 12,24. Então, meu custo de matéria-prima no dia 29 vai ser de 12.240. Então, o meu custo total de matéria-prima nesse período vai ser de 24.420 mais 12.240, dando um total de 36.660. Agora, o exemplo, né, do custo médio ponderado, utilizando o custo médio fixo. Então, utilizado quando a empresa calcula o custo médio apenas após o encerramento do período. Então, eu não vou calcular a cada momento que sai a matéria-prima do meu estoque. Eu vou calcular apenas no final do período. Então, o que a gente vai fazer nesse caso aqui? A gente vai somar todos esses valores de compra, que é os 10.000, os 23.300, os 15.600, que vai totalizar 48.900 e nós vamos dividir por 4.200, que seria o total de quilos comprado naquele período. Então, esse valor nos daria que o custo por quilo é de 11,64. Então, no dia 17, eu utilizei 2.200 quilos, totalizando R$ 25.614. No dia 29, 1.100 quilos, totalizando 11.643. Então, nesse caso aqui, eu vou gastar com matéria-prima 37.257. E eu posso também combinar os métodos, né? Então, podemos, caso seja de interesse da empresa, adotar critérios mistos para avaliação dos custos de materiais utilizados. Por exemplo, quando se adotou o PEPSE, nós tivemos no dia 17 um valor de matéria-prima de 23.980 e no dia 29 de 11.920, totalizando 35.900. Se for de interesse atribuir para o produto feito no dia 17 e no dia 29 custos iguais por quilos, o que a gente pode fazer? Combinar o PEPSE com o custo médio ponderado. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar os 35.900 que a gente gastou no período e dividir por 3.200. Então, dessa maneira, eu posso ter um custo médio ponderado de 11,22. Então, se eu utilizo o PEPSE, ao invés de alguns produtos eu fazer a um custo X e outros produtos considerar um custo Y, eu considero o custo médio para todos os produtos feitos naquele mês.
Aí, dessa maneira, ó, os nossos gastos seriam de 35.900, os 2.200 vezes 11,22 mais 1.000 vezes 11,22. Bom, então a gente pode fazer dessa maneira também. Eu continuo tendo, ó, os mesmos custos finais, só que agora eu aloco nas minhas unidades produzidas também o mesmo valor de custo de matéria-prima. Veja a seguir, né, o resumo dos vários métodos que a gente estudou. Então, ó, pelo preço médio ponderado, que foi esse último, se a gente utiliza o preço médio ponderado móvel, nós vamos ter um gasto total de matéria-prima naquele período de 36.600. Se a gente utiliza o fixo, 37.257. Se a gente utiliza o Pepsi, 35.900. E se a gente utiliza o EPSI durante, né, se a gente controla a cada retirada do estoque, a gente vai gastar 38.300 e se a gente for controlar no final, 38.900. E o que a gente tira disso, né? Que o EPSI é um método que gera menos estoque, só consequentemente ele vai gerar menos lucro. Só que também eu vou pagar menos imposto de renda quando eu fizer a minha declaração da empresa. Por quê, gente? Porque o imposto de renda está vinculado ao lucro. Se o lucro é menor, o imposto de renda pago também será menor. Pelo custo médio, nós temos um equilíbrio entre o EPSI e o Pepsi quando se trata de estoque. O lucro também ele é equilibrado e o imposto de renda também é equilibrado. E o Pepsi, eu possuo maior estoque, consequentemente, mais lucro e mais imposto de renda que eu vou declarar, né, que eu vou ter que pagar. Então, a gente precisa pensar aí, né, qual método que a gente vai utilizar. Lembrando que o mais utilizado no Brasil é o método do custo médio. E o controle, né? A gente viu que isso em relação à aquisição. Em relação ao controle, nós podemos utilizar a classificação ABC. Então, pela classificação ABC, nós vamos separar os nossos materiais de acordo com o valor que ele representa para a empresa. Então, os itens A, o valor é elevado e, portanto, merece um controle mais rigoroso que os demais. Os itens classificados como B, os valores não são tão representativos como os estoques dos itens A, mas representam também uma elevada aplicação de recursos. E os itens classificados como C representam estoques que são bastante números em termos de itens, porém representa pouco no valor utilizado. Então, aqui, ó, como exemplo, né, a gente tem, nesse caso aqui, né, os materiais, todos os materiais, o valor gasto desses materiais por um determinado período de tempo. Então, se a gente fizer, ó, cada um desses valores dividido pelo montante total gasto, a gente tem o quanto que cada um desses custos representa aqui no total. Então, a gente pode identificar aqui, ó, os mais relevantes aqui são os custos com os cabos, que representam 30% do total, e os custos com chapas, que representam 150 mil, né, no total, ou 56% do total. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai perder mais tempo, dar mais atenção a esses dois itens aqui, que foram citados, os cabos e as chapas. Então, esses itens realmente vale a pena a gente fazer todo esse controle de estoque que a gente mostrou agora aqui nessas transparências, tá bom? Então, por hoje é só e a gente continua a próxima aula com os critérios para se determinar os custos de mão de obra direta.